Hoje nós vamos falar sobre um produto financeiro muito interessante, que é o empréstimo com garantia de um imóvel, ou home equity, como se fala no inglês. Tanto para corretores de imóveis, ou para aquele que tem um apartamento, uma casa, quer dar esse imóvel como garantia e pegar um dinheiro emprestado a taxas muito mais baixas do que a média de mercado, eu sugiro que assista esse vídeo. Veja as imagens aí na sequência. Olá, amigos do mercado imobiliário, aqui Marcelo Sicoli, corretor de imóveis em Brasília, viajando o Brasil inteiro, conversando com corretores de imóveis e profissionais do mercado imobiliário. Nós estamos aqui nos estúdios da Inter Brasil Consultoria em Brasília e, a propósito, convido todos também a assinarem as mídias sociais do Cresce DF. Estou apresentando um quadro lá também, TV Cresce, Canal 8, um projeto muito bacana, siga lá também. E hoje eu vim conversar com dois executivos do mercado financeiro que vão explicar um pouquinho desse produto, que eu sempre tive curiosidade de saber mais e estou encantado a partir do momento que conheci alguma das características, tá? Então hoje eu vim falar aqui com o Paulo Pereira. Paulo, obrigado aí por ter vindo. Paulo Pereira da Facílimo, está localizado aqui em Brasília. E o Osmar, que é gerente executivo da Rodobens, mora em São Paulo, mas está rodando o Brasil inteiro divulgando exclusivamente esse produto, né? Obrigado. E aí, Osmar, Paulo, você tem uma larga experiência no mercado financeiro, como você falou, já trabalhou em bancos diversos e agora está tocando esse projeto aí da Facílimo. O que vocês têm feito, assim, em poucas palavras? Na verdade, Marcelo, eu tenho uma paixão especial pelo segmento imobiliário, porque no início da minha carreira profissional eu fui corretor, tanto é que eu tenho até o meu Cresce, certo, pouco utilizado, até porque no meio do caminho eu tive oportunidades de entrar no mercado financeiro. Fiquei trabalhando em banco, em agência, trabalhei na área de varejo, desenvolvimento de produtos e fiquei só observando o segmento. Algumas agências que eu trabalhei, nós trabalhamos com empreendimentos, com lançamentos. Então, esse segmento imobiliário, eu acredito que a gente tem muita coisa para poder evoluir. E a Facílimo, né? A gente, depois que eu saí do mercado financeiro formal, ligação formal, nós criamos a Facílimo, que é uma fintech, que tem como objetivo principal o quê? Ligar os agentes econômicos, ou seja, o consumidor ao fornecedor do produto ou do serviço e chamar o banco dizendo o seguinte: eu preciso do seu fomento, eu preciso do seu dinheiro, para poder possibilitar que o cliente possa adquirir esse produto ou esse serviço. Então a gente acredita, né, que existe um vácuo no mercado de clientes que não compram exatamente por dois motivos: ou porque acha que socialmente não está ao alcance deles, ou por outro motivo, que é o que a gente resolve trazendo o parceiro do mercado financeiro, que é: eu não tenho crédito, e tem crédito, né? Então, a gente conversando com alguns bancos, nós temos uma sinergia muito grande com o Rodobens. Eu gosto muito do Rodobens por vários motivos, e uma delas é a transparência, ou seja, os produtos que o Rodobens trabalha, né? O modelo de negócio do Rodobens é muito transparente. Então, até brinco com o Osmar e falo assim: tem que tirar aquele marketing do a partir de, né? Porque quando você fala taxas a partir de, né? Você vai no mercado, você lança, eu quero um empréstimo, e você apresenta o seu cadastro, sempre vem aquela historinha: a gente analisou o seu score, então não é bem aquela taxa, né? E a Rodobens é muito transparente. A taxa que ele falar para você que vai ser, independente do seu score, será aquela taxa. O que vai variar é o prazo. Então a gente fechou essa parceria com a Rodobens, né? E procuramos o Cresce. Né? Por quê? Porque a gente acredita que o corretor de imóveis, né, ele ainda não desenvolveu a habilidade de identificar várias oportunidades que ele poderia ter, que ele tem no mercado, e que esse produto em especial, Home Equity, que você falou, que é o garantia de imóveis, né, pode resolver, né? Então vou dar só um exemplo aqui para a gente poder deixar o nosso amigo Osmar falar sobre o produto, sobre as características, que é o mais importante, né? Certo. E então, assim, como é que ficou a nossa parceria? Nós fomos no Cresce, procuramos a equipe de termos de cooperação e fizemos uma parceria, ou seja, todo corretor
que identificar uma oportunidade de negócio onde o Home Equity resolva aquela dor do cliente, aquela necessidade do cliente, vai procurar o Grupo Facílimo. Então eu digo, vai lá, gente, vai lá no Instagram, digita Grupo Facílimo, Facílimo de fácil mesmo, né? Segue a gente que nós vamos dar várias dicas, certo? Então você vai se cadastrar com a gente, então você não vai precisar entender da operação, certo. Você só vai precisar desenvolver a habilidade de identificar as oportunidades, certo? E aí, a partir do momento que essa oportunidade, essa indicação, ela se converta em negócio, a gente remunera o corretor. Certo. Então esse é o termo de cooperação que a gente tem com o Cresce e endossado pelo Rodobens. Então vou dar só um exemplo. Aqui em Brasília. Em Brasília a gente tem uma característica muito especial, né? Nós temos o Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte e Asa Sul, que hoje são praticamente habitados por herdeiros. Só para quem está de fora, são bairros classe média alta, classe alta, esses que o Paulo mencionou. Então eles são basicamente habitados por herdeiros que talvez não consigam uma renda, não tenham uma renda para manter aquele imóvel, né, num padrão que ele exige, e tem duas opções: ou vende, né, do jeito que está, ou reforma para melhorar a qualidade de vida. E o Home Equity, né, ou seja, o garantia de imóveis, ele permite que esse morador, depois que ele tenha tomado a decisão ou de reformar para vender num preço mais adequado ao mercado, né, ou simplesmente para reformar para morar melhor, né, ele utiliza esse crédito. Então, poucas pessoas têm ainda o conhecimento dessa operação, que foi tentado ser lançada no Brasil na década de 80 e não vingou, por questão cultural. Em 2006 a gente tentou lançar também, por questão cultural, ela não teve uma aceitação muito boa. Por quê? Porque você compra um carro de 150 mil alienado, mas você tem medo de alienar a sua casa 150 mil. Você admite perder um carro, mas não admite perder uma casa, certo? E em Brasília a gente tem essa possibilidade, por quê? Porque a grande maioria das pessoas de Brasília são assalariados, né? Então a gente traz a possibilidade de você que mora no Lago Sul, você que mora no Lago Norte, você que mora na Asa Norte ou na Asa Sul, e pensa em vender o seu imóvel, mas precisa de uma reforma, usa o Home Equity, pega a garantia de imóvel, né? Você que é empresário em Brasília, usa o seu imóvel como garantia para poder alavancar o seu negócio, investir no seu negócio, principalmente nesse momento pós-pandemia que você precisa fazer uma injeção de recursos. Então, resumindo, a Facílimo, né, é uma fintech que une os agentes econômicos, ou seja, o consumidor, né, e quem tem o produto para fornecer, e a gente traz o banco para poder fomentar. Então nós estamos lá com essa parceria com o Cresce, é só entrar lá no grupo Facílimo, no nosso Instagram, mandar uma mensagem que você pode se cadastrar e ser um agente indicador. Você não vai precisar entender profundamente da operação, por quê? A partir do momento que você faça a indicação, quem vai fazer todo o trâmite negocial e operacional somos nós e a equipe da Rodobens. Certo. Então, a propósito, Paulo, eu dias atrás já fiz meu cadastro, vou colocar aqui no vídeo o QR Code, a pessoa pode apontar a câmera lá, já vai para a página, são formulários muito simples, então aí já vai lá com o meu código de indicação, fazendo aí uma propaganda também, mas vale dizer que também a gente está falando aqui para mídias sociais que tem um alcance mundial. Aquele corretor de imóveis lá de Sergipe, aquele corretor de imóveis lá do Rio Grande do Sul, que ele tiver interesse em também se cadastrar na plataforma, ele pode fazer isso, não é restrito a corretores de imóveis aqui do Distrito Federal. Não. Inclusive, na verdade é assim, o indicador, ele hoje a gente fez essa parceria com o Cresce para poder DF, para valorizar, né, e abrir oportunidades de outros negócios com o corretor do DF. Então o que acontece? Conversando com grandes proprietários de imobiliário, né, alguns falam assim, mas o corretor vai ficar desanimado, porque se ele chega num casal que quer vender um imóvel de 1 milhão, mas ele fala, mas do jeito que esse imóvel está agora, a gente só consegue 700. Mas aí o corretor fala assim, poxa, é melhor vender esse imóvel por 700, porque aí eu monetizo uma comissão aí de 1 a 5%, dependendo se ele é vinculado a imobiliário ou não, né? E já resolve esse problema. Só o que a gente criou, né? Qual foi o sistema que nós criamos para que o corretor não perca, né? Ou seja, esse recurso, né? De imediato, essa indicação de reforma se transformando em negócio
para gerar recurso, para que ele faça essa reforma, né, imediatamente ele recebe 1,5% do valor do crédito. Ou seja, se o imóvel precisa de 300 mil para reformar, ele vai pegar um empréstimo de 300 mil, né, depois o Osmar vai explicar os parâmetros, né, os valores, e de imediato ele já vai receber ali uma comissão interessante, né, e lá na frente, quando o cliente resolver vender o imóvel, daqui 1 ano, 6 meses, né? Talvez nem queira vender, lembra que eu comentei? É isso que eu imaginei também, a pessoa fica tão empolgada com o resultado. Mas o corretor de imediato, ele já recebeu, se for um corretor de imobiliária, por exemplo, a mesma remuneração que ele receberia se ele tivesse feito a venda, certo? Então é muito interessante, né? Legal. E aí, Osmar, claro, a Rodobens é uma empresa gigantesca, uma das 100 maiores do Brasil a propósito, mas assim, falando em 2 parágrafos da empresa e falando depois mais especificamente esse segmento que você está trabalhando. Eu acho que, primeiramente, boa noite. Obrigado pela participação no canal, muito bacana estar aqui. Valeu. Você, com o Paulo, com todos. Diretamente de São Paulo aqui para Brasília, eu que agradeço. Satisfação gigante estar com vocês. Em 2 parágrafos, transparência, parceria, né? A Rodobens hoje, em nível nacional, ela é conhecida como carro-chefe praticamente de consórcio. Como bem o Marcelo comentou, está entre as 100 maiores empresas do Brasil. É uma empresa muito sólida e que joga junto com o parceiro o tempo todo. E hoje, bem como o Paulo estava comentando, o objetivo nosso realmente é levar para você, corretor de imóveis, de todo o Brasil, independente da sua região, a oportunidade de rentabilizar seus ganhos através do crédito com garantia de imóvel, que para muitos é um produto desconhecido, mas é um produto que eu costumo dizer, ele encaixa como uma luva na mão do cliente, principalmente do empresário que busca capital de giro, do microempreendedor que quer investir numa franquia, do pai que quer pagar o ensino, às vezes, de medicina para o filho, um exemplo que nós temos aí, inclusive, na nossa esteira. Então, assim, é um leque de oportunidades com taxa de juros mais baixo, com prazo alongado e, como bem o Paulo comentou, para você, corretor que está assistindo a gente, a única coisa que a gente precisa, acessa lá o QR Code, faz a sua indicação. O resto a gente cuida de tudo, do começo ao fim. Literalmente a gente pega na mão do cliente, do começo do processo, passa ele por todas as etapas, vira contrato e você que é corretor está rentabilizando sua carteira. Até como bem um gestor que eu tive, tenho uma grande amizade com ele e ele sempre comentou comigo, muitas vezes você tem dinheiro na mesa e você não sabe, né? Então assim, explore a sua carteira. É muito bacana você viabilizar a sua carteira para outros negócios, para outros produtos. E até uma coisa, Marcelo, que eu percebo, né? Hoje, o profissional que ele é multiprodutos, que ele tem mais de uma opção, ele acaba tendo uma valorização muito maior com os clientes da carteira dele, com a rede de relacionamento dele, né? Então, em resumo do produto, assim, que eu posso dizer hoje, para o corretor, ele é uma chave assim para aumentar os seus ganhos, né? Eu vou falar uma informação aqui, se a gente não combinou, e esse eu tenho certeza que nem o Paulo nem o Osmar sabe. Mas a sede do CresciDF, ela é própria, não é uma sede alugada, mas ela foi comprada porque o presidente da época, que foi um presidente durante muitos anos, ele deu imóveis como garantia para essa operação, né? Imóveis pessoais dele, era uma pessoa com posses e tal. Então, esse projeto, então, a gente até fala isso, né? O presidente, muitas vezes ali quando está entregando as carteiras profissionais para quem está começando, fala, essa sede foi comprada pelo presidente da época, dando seus próprios imóveis como garantia para financiar essa operação. Então hoje a gente tem aqui uma sede muito grande, fica bem na região central aqui da cidade, né? E aí um ponto importante, Osmar, a gente sempre está falando, né? Mercado financeiro, mercado imobiliário. Mas você até foi uma direção que eu acho muito interessante, que não necessariamente esses recursos você precisa reinvestir no imóvel. Você não precisa pegar e fazer uma reforma, fazer uma atualização, mas você pode também investir em projetos pessoais, pode ser uma viagem, pagar uma faculdade, às vezes um parente que está passando por um tratamento de saúde ali mais
delicado, que está precisando de um aporte ali naquele momento. Então pode ser uma solução e com taxas, pelo que eu consultei aí, muito abaixo das outras alternativas disponíveis no mercado, né? Exatamente, isso mesmo. Não existe uma obrigatoriedade quanto ao uso do crédito, você pode usar de maneira independente para realizar o seu projeto para o que você quiser, né? E, assim, são N finalidades, né? Desde você fortalecer o capital de giro da sua empresa, bem como o Marcelo comentou, o que é comum, que acontece bastante com esse recurso. Hoje, o empresário, a pessoa física, a pessoa que está tomando esse crédito, muitas vezes ela está com empréstimos no mercado, com outras linhas de crédito, com juros muito altos e com um prazo muito curto. Isso acaba enforcando ela financeiramente. Então, o crédito com garantia de imóvel, ele entra como uma luva literalmente na mão, como uma solução para essa pessoa, para estar alongando o prazo das dívidas dela, com juros muito mais baixos que qualquer linha de mercado, né? E o imóvel dela como garantia. E um ponto importante, o imóvel como garantia para oferecer essa alternativa dos juros mais baixos e do prazo mais longo. O banco, de forma alguma, quer tomar o imóvel, porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu até comentava com o Marcelo pouco antes da nossa vídeo, às vezes a pessoa tem aquele sentimento, puxa, mas será que vai tomar meu imóvel e tal? Imagina você hoje indo no banco comprando o imóvel. É feita uma alienação fiduciária ali, o seu imóvel está alienado enquanto você está pagando o banco. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Então é algo simples, tranquilo de resolver. E para você, corretor que está assistindo a gente, o seu trabalho é fazer a indicação. O resto deixa com a gente, deixa com o Paulo, Grupo Facílimo, vai conduzir, parceiraço nosso aí com relação à esteira operacional, e a gente com certeza vai produzir muitos negócios juntos. Marcelo, eu trouxe uma colinha aqui, né? Na verdade, a gente não tem cola, é porque tem questão que a gente pega o gancho e se não falar na hora eu vou esquecer, né? Tá certo. Então, existe uma... inclusive, quando eu gosto de palestrar, né, eu sempre gosto de deixar muito claro a diferença entre financiamento e empréstimo, certo? Porque o financiamento, ele tem alguma coisa alienada, ou seja, alguma coisa de referência, e aquilo fica alienado, certo? Ou seja, você financia o seu carro, então o seu carro está alienado a Rodobens. Você financia a sua casa está alienada a Rodobens. Quando você pega um empréstimo, por mais que esse empréstimo tenha uma garantia, que é o caso específico do garantia de imóveis, a destinação específica dele, o banco não quer saber, ou seja, você pega aquele recurso, né? Ou seja, a diferença do empréstimo e financiamento é exatamente isso. O empréstimo, o financiamento, ele tem uma destinação específica e aquele bem é a garantia. O empréstimo, por mais que tenha uma garantia, a destinação ela não é específica, certo? E uma questão muito importante para Brasília, a gente falando do mercado de Brasília, que eu lembrei, né? Nós temos aqui um volume muito grande de condomínios onde as pessoas hoje precisam habilitar seus lotes. Precisam, ou seja, as pessoas têm os seus lotes como cessão de direito e não estão escriturados. É o que a gente chama aqui de condomínios horizontais. Isso, né? Exatamente. Condomínios de então, casas. Daqui um pouco vai ter uma pressão, né? Que você tem que escriturar o seu lote para a questão de garantia. E, na verdade, acredito que poucos bancos, ou banco nenhum, faz essa operação. O que a gente recomenda e o que eu falei lá no CRES? Nós temos, vamos supor que a gente tenha aí 100 mil lotes nessa situação. Corretor, presta atenção. Se você tem um cliente com um lote no condomínio e ele quer escriturar esse lote, tirar ele da situação de cessão de direito e quer escriturar, vamos supor que seja 150 mil, ok? Né? Mas esse terreno, por não ter habites, né, por mais que ele tenha uma casa edificada e somando os dois vai lá 2 milhões, ele não é objeto de financiamento, de empréstimo. Né? O que a Rodobens possibilita? Que você utilize qualquer outro imóvel em qualquer região do Brasil, norte, sul, né, centro-oeste, onde a Rodobens atua, né, que é todos os estados do sul, mais todos os estados do centro-oeste, mais Minas e São Paulo. Você pode usar qualquer imóvel que você tiver em um desses estados, né, para poder usar como garantia e resolver essa questão da alienação. Por exemplo, você pode pegar a sua casa, o seu chalé, ou a sua casa em Caldas Novas, o apartamento que vale 300 mil, né, fazer o empréstimo, resolver escriturar o seu terreno aqui, resolver essa questão e deixar o imóvel lá em Caldas Novas alugado, pagando a parcela do empréstimo com garantia. Então nós temos vários cenários
vários cenários. É isso que a gente quer mostrar para você, corretor, né? Que esses cenários podem trazer negócios e rentabilidade e monetização imediata para você. Ou seja, você resolve a dor do seu cliente, né? De uma situação que nem estava no escopo da sua atuação. Mas o cliente chegou para você e falou assim: nossa, mas eu queria tanto resolver a questão de regularização do meu terreno no condomínio, né? Porque ainda é seção de direito, e nenhum banco faz a garantia de imóveis ou financia, né? Então o corretor vai pensar: você tem um outro imóvel? Eu tenho uma kitnet na Asa Norte, mas que vale mais que 200 dizer que tem que ser mil. residencial, né? Porque pelo menos eu li ali no site, aparentemente são só imóveis residenciais. Eu acho que uma sala comercial, um lote comercial, aparentemente não entra, não é isso, Osmar? Isso, exatamente. Hoje o Banco Rodobens, nós atendemos, no caso, imóveis de perfil residencial, sendo casa ou apartamento. Em via de regra, o apartamento ele acaba sendo uma garantia mais fácil de se trabalhar, bem como casas dentro de condomínio fechado, pela segurança, pela liquidez que ele possui. Mas assim, se for uma casa, por exemplo, de rua, nós também fazemos. Então, não há restritivos quanto a isso. Tá. E com relação à averbação do imóvel, se tratando de uma casa, dependendo do que falta para averbar, a gente pode fazer um processo que é o que a gente chama de processo concomitante. A gente regulariza aquela área em paralelo com a situação dele, liberando na frente em dinheiro o recurso com base no que ele tem de regular ali no imóvel dele, né? E isso é muito mais para título de informação para vocês, tá? Porque essa parte chata, burocrática, eu até brinco, a gente tem um time de especialistas lá, está debruçado em cima das propostas diariamente para tratar isso para vocês. Tá. E aí falando para o cliente final, que a gente falou muito aqui para os corretores, mas falando para os clientes finais, a gente está falando aí para um público extremamente maior. Sim. Né? Então o cliente final lá, o cara tem um apartamento de R$1 milhão, por exemplo, tem um apartamento mediano hoje em grandes cidades, um apartamento classe média alta, boa parte aqui em Brasília, talvez um bairro classe média você consiga comprar um apartamento com R$1 milhão. E aí você efetivamente está precisando de 200 mil. O limite o limite inferior seria o quê? O mínimo que se libera hoje? O mínimo hoje, a partir de R$50 mil, até R$30 mil já dá para fazer uma operação de home equity. Tá, né? então mínimo 1 milhão. 30 mil, vamos dizer. E o máximo até R$1 milhão. Tá. Então, se o cara tem um apartamento de 2 milhões, ele também pode deixar como garantia, mas vai conseguir até 1 milhão. Pegar 1 milhão, exatamente. 1 milhão, dependendo de outras variáveis. Mas ele vai lá, pega o meu código de indicação, vai passar lá pela plataforma da Facílimo, então ele vai alimentar ali com nome, CPF, data de nascimento, e provavelmente a pessoa às vezes não tem muito uma noção de quanto vale aquele imóvel, que é uma informação que tem que informar ali no formulário, né? Exatamente. Por isso até, Marcelo, existem as etapas de análise do processo, né? Então, o nosso processo dentro da Rodobens, ele é muito simplificado. Nós trabalhamos com três esteiras, vamos dizer: análise de crédito, avaliação do imóvel e análise jurídica. O crédito vai avaliar a capacidade de renda do cliente. A análise do imóvel é o engenheiro qualificado que vai avaliar o imóvel do cliente, e aí um grande diferencial, com base no valor de mercado. Isso é um diferencial que a Rodobens tem, que ninguém tem hoje no mercado. A gente avalia com base no valor de mercado, sem depreciar seu imóvel. Preto no branco, o que ele vale de fato. E a análise jurídica justamente para quê? Para saber se está tudo ok com relação a respaldo do imóvel e também do cliente. Para quê? Para fazer uma operação segura, confiável e transparente. Como eu bem disse no começo, o objetivo do Banco Rodobens não é tomar o imóvel do cliente, é agregar valor para você, agregar valor para você cliente ou para o seu cliente, no caso de corretor, para realmente ele realizar o sonho dele ou o objetivo dele, seja regularizar a conta, seja uma viagem, seja ajudar o filho, seja o que for, independente da destinação do recurso. Legal. É porque eu estava falando que lá no próprio formulário, a pessoa tem que informar o valor de um imóvel. Então, às vezes, tem muita gente que fala: não tenho a mínima ideia de quanto vale esse apartamento, vale essa kitnet. E eu sempre costumo falo isso com muita frequência, que a avaliação de imóvel é uma ciência muito complexa, porque envolve muitas variáveis. Mas eu acho que uma referência, pelo menos para se iniciar, para fazer o formulário, é pegar o valor do IPTU, por exemplo, né? Então, eu arriscaria dizer, talvez alguns corretores vão discordar, mas aqui no DF, de forma geral, os valores que estão ali no carnê do IPTU está próximo do que os imóveis estão sendo comercializados, porque esses valores estão sendo frequentemente atualizados. Então, aí, pronto, o cara foi lá, preencheu os formulários,
E aí, a partir do momento, a equipe lá da Facilium, da Rodobens, vai tomar conta do processo e aí vai fazer a interação depois lá com o seu José, que fez o formulário, né? Seu José, o senhor preencheu aqui o formulário e tal, confirma as informações e aí depois parte para essas 3 etapas aí que você falou. Exatamente. Em via de regra, né, o cliente, vamos dizer, ele chega cru para nós, né, porque os dados preenchidos no formulário são dados básicos mesmo, até para não confundir o cliente. Aquilo cai na nossa central de relacionamento em parceria com a Facilium. O que a gente faz? A gente pega esse cliente literalmente pela mão, explica para ele o processo, apresenta uma simulação para ele, para saber se aquilo de fato atende a necessidade dele, se está dentro dos projetos dele, e vai guiando ele entre os processos. E com relação ao valor do imóvel, até um gancho, Marcelo, hoje o nosso banco ele trata garantias que tem um valor de pelo menos R$200 mil, né? A garantia tem que valer pelo menos R$200 mil. Na dúvida, se o cliente não tem noção de quanto aquele imóvel vale, o que a gente costuma fazer? O nosso time de especialistas lá já tem uma doutrina de olhar a referência da região. Então, com base ali nos 5 imóveis, por exemplo, que estão sendo vendidos na região, com a mesma metragem, com o mesmo perfil, mesmo bairro, então aí se tira uma análise para poder dar o valor do imóvel ali para seguir na esteira, né? Certo. E aí, normalmente, quanto tempo tem demorado esse processo aí? Desde o preenchimento do formulário até depois a liberação do crédito lá na conta da pessoa? Então, aí sendo bem transparente mesmo, porque a gente trabalha bem assim, preto no branco, né? Uma média real 45 dias. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, dentro de casa, estando com a documentação redonda, a gente consegue matar o processo em 15 dias. Só que eu tenho uma variável chamada cartório. O cartório, legalmente falando, ele tem até 30 dias para registrar um título. Só que tem cartório que faz em 10, tem cartório que faz em 15, tem cartório que faz em 20, tem cartório que atrasa os 30. Então, dentro dessa linha de raciocínio, um prazo real 45 dias. Muito interessante. Você quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, na verdade, eu só gostaria de ratificar a grande oportunidade que é para o segmento imobiliário, de corretores de imóveis, né? Desenvolver essa habilidade de identificar essas oportunidades que o mercado tem e utilizar essa operação, certo? Hoje a gente observa que nos últimos 2 anos houve um crescimento muito grande da operação, mas muito focado em empresário utilizando o seu imóvel para capital de giro. O que a gente quer mostrar hoje para o corretor é que ele tem a possibilidade de identificar dentro do seu network tanto os empresários que têm essa mesma necessidade de capital de giro, quanto dentro da sua carteira de clientes, aquele cliente que ele visitou há 3 meses atrás e queria vender e desistiu, e como eu falei no início, na verdade, eles queriam era simplesmente reformar e ter um imóvel mais funcional, mais moderno e consequentemente mais valorizado. Você é do mercado, Marcelo, você sabe que se eu pego um imóvel e invisto 300 mil nele, numa reforma, praticamente esse valor investido ele vai ser convertido em valorização, certo? Ou seja, você está valorizando o seu imóvel. Então o que nós gostaríamos é que o corretor tivesse mais oportunidade, ligasse para a gente, para a Facilium. Eu estou à disposição, eu bato papo com o pessoal, mostro esses cenários para que a gente não perca essas oportunidades de mercado e que o nosso cliente muitas vezes está precisando só de alguém para mostrar para ele qual que é a solução para essa dor que ele tem, que é ter um imóvel mais valorizado, tanto para morar quanto para vender num preço mais ajustado. Certo. Eu vou perguntar números aqui, talvez é difícil a gente falar assim de cabeça, depois a gente pode até colocar algumas tabelas aqui no vídeo, assessorando essa informação. Mas não comparando a empresa que vocês representam com outras empresas, mas em média, falando do mercado brasileiro, mercado financeiro, mercado bancário brasileiro, se a gente fosse pegar as taxas de juros médias, assim, praticar pelo sistema bancário como um todo, se a gente for falar crédito pessoal, crédito consignado, financiamento imobiliário, no caso o home equity, ou seja, o empréstimo com garantia de imóvel, como é que estariam mais ou menos esses números aí? Eu falo para vocês, assim, por experiência própria, né, eu tenho que estar a par do mercado que está acontecendo. E eu tenho uma grande colega que opera com crédito pessoal, e existem bancos hoje, não vou citar nome por questão de ética, cobrando uma casa aí de 14% a 17% por mês num crédito pessoal. Assim como o cheque especial é altíssimo, taxas acima de 10%, cartão de crédito,
Outras linhas, todas, nenhuma praticamente bate hoje o Home Equity, né? O empréstimo com garantia de imóvel, ele realmente é um facilitador, ele tem uma condição muito melhor hoje comparado com outras linhas, e além do prazo. O prazo hoje, para você ter uma ideia, você pode fazer uma operação em até 240 meses. É um prazo muito bacana. E com relação a juros, vou pegar um gancho até que o Paulo comentou no começo aqui. A Rodobens, ele é muito cara crachá com relação à taxa de juros. O que acontece no mercado hoje? O mercado, ele olha o empresário, ele classifica aquela pessoa jurídica como o maior risco, aplica-se um juros maior para aquele perfil de cliente. A Rodobens não. A Rodobens, além de ter uma taxa mais atrativa, ela classifica pelo prazo. Então, quanto maior o prazo, a taxa maior que nós temos hoje, por exemplo, é 1,35 mais IPCA no pós-fixado. Eu tenho concorrente trabalhando 1,79 mais IPCA. E um outro ponto importante, você está sentado com o seu cliente, você faz uma simulação para ele, você apresentou uma proposta para ele comprou aquela ideia sua. Aí, de repente, na hora de assinar, muda tudo. Nós não temos esse problema. Aquela ideia que foi vendida no começo para o cliente, a gente cumpre até o fim, de acordo com o prazo que ele escolheu. Então é muito bacana. Poxa, o cliente tem certo receio com cenário de pós-fixado. Nós temos opção de pré-fixado também. Então, assim, a gente vai desenhando uma solução de acordo com a necessidade do cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, sem distinguir. Muito legal. Esse assunto é muito rico. Apesar de já estar no mercado há muitos anos, como o Paulo falou, tem muita gente que não conhece ainda, seja os clientes finais, seja os profissionais do mercado imobiliário, às vezes não conhecem esse produto. Então eu acho que esse bate-papo nosso aqui, bem rápido, pelo menos, como eu costumo falar, funcionou para acender a luzinha ali na cabeça da pessoa, ou seja, o corretor buscar mais informação sobre o assunto, ou até mesmo aquela pessoa que quer fazer uma simulação também. Tem as plataformas, eu vou deixar o link aqui, é muito simples. Faz uma simulação, não tem compromisso nenhum, pelo menos para ver os valores da parcela, ver a cara do site, conhecer um pouco melhor. Eu sempre falo também, no caso de financiamento imobiliário, eu falo, faz a simulação, lá no domingo à tarde, é uma decisão tão importante que eu acho que você tem que dedicar um tempo, dedicar um certo estudo. Você não precisa pedir para o corretor fazer a simulação. Você trabalha com banco A, entra lá no site do banco A, banco B, brinca ali com prazo, você vai ver o valor das parcelas. Então, essas simulações eu também convido aí todo mundo que está assistindo o vídeo a fazer, tá? Pessoal, então mais uma vez muito obrigado por estar aqui, tá? E vamos marcar outras conversas, porque a gente tem muita coisa para falar, tá? Então a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado. Siga o canal, curta o vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Marcelo, eu vou te contar o que aconteceu semana passada. Tem um corretor parceiro, né? Ele faz muitas indicações. Tem um monte de lead dele lá. Na verdade, quando você recebe o seu link, aquele link ele se transforma no QR Code ou num link que você pode gerar vários links para cada cliente. O que esse corretor fez? Ele trabalha na região de Valparaíso, né? Em Valparaíso tem muita casa que ali tem garantia. São casas com habites, certo? E ali moram muitas pessoas que são aposentadas, né? E casais de aposentados que ficam doidos para que todo final de semana os filhos e os netos frequentem a casa e fica reclamando, né? E aí o que eu falei para ele? Cara, identifica dentro desse seu nicho de relacionamento, né, esses aposentados que podem e que têm espaço dentro da sua casa para transformar aquela casa num mini clube. Porque aí ele vai dar um motivo, ele vai dar razão dos filhos e dos netos estarem frequentando, né, as suas casas. Então o que a Facilible fez? Ela criou esse ecossistema que, além de remunerar o cliente, o corretor, pelo crédito, que é o ticket médio mais baixo um pouquinho, mas é uma operação mais barata, a gente falando de custo, né? Mais barata do que o próprio consignado, certo? Aí nós temos uma equipe, olha bem, então o corretor está conversando com um casal de aposentado que não quer vender a casa e não quer comprar outra, mas aí tem uma oportunidade grande de negócio que é o quê? Transformar aquela casa mais funcional, né? Ou seja, coloca ali uma edículazinha com uma churrasqueira, uma piscina, né? Faz um trabalho de arborização, não é arborização que fala, paisagismo, né? Paisagismo bem bacaninha, ou seja, faz alguma coisa, um ticket médio aí de 100 mil,
e transforma aquela casa num clube. E aqui o corretor ganhou uma operação que nem ia existir. Ele ganhou 1,5% sobre a operação, certo? Sobre os 100 mil. Ele vai ganhar uma comissão do nosso arquiteto, que não é o nosso, são arquitetos parceiros do Grupo Facílio, e vai ganhar uma comissão da empresa que vai executar a obra. Então, numa operação dessa, que de repente você identifica ali numa conversa de padaria, né, você monetiza 2,5%, 3%. Certo? E isso está acontecendo. Nós já temos corretores que já estão trazendo essas oportunidades e já tendo clique se transformando em lead para poder resolver exatamente essa questão e essa oportunidade de negócio que eu acredito que quase nenhum corretor até hoje tinha pensado nessa oportunidade. Quem contratar o produto tem que convidar o corretor para a inauguração do espaço de lazer também. Né? O corretor e o representante e a equipe da Facílio. Nós vamos com todo prazer, a gente até... na verdade, a gente pode até, né? A Facílio se propõe, né, a financiar o primeiro churrasco. Isso aí. Né? E outra coisa...